um pouco aí do patrimônio, depois vai você e, por último, o, o Jones. Eu acho que a gente, só com uma fala de cada um, naqueles 10 minutos, eu acho que já Ser bem vai legal. fechar aí quase que a live toda. E no final a gente só faz um arremate mesmo. Porque o Como ideal a gente já é, está no problema. ar, então o pessoal já sabe aí como é que vai Tá. ser. a gente meio que Hugo, combinou aqui. tem problema se eu for primeiro? Não, eu posso inverter aqui as coisas aqui. Chamo você. É, Deixa eu só fazer uma tá, pergunta porque rapidinho, tá, gente. Gente, já está no YouTube, tá? Só para vocês saberem, só para avisar. Tá. Tudo bem. A Fala. gente consegue compartilhar a tela? Consegue. Tá, não, então tá, só para saber se eu consigo compartilhar. Beleza, então. Vamos lá, gente. vamos lá. Então, estamos no ar. É mais um sábado aqui do canal Voz se Arrimar, né? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer esse canal, né? A oportunidade da gente estar vindo aqui mais uma vez para poder falar dos assuntos, das questões pertinentes aqui da cidade de Rio das Ostras, né? E hoje a gente vem com um tema assim abrangente, né? Que é a relação entre o zoneamento, a Restinga e o resort no contexto riostrense, né? A gente vai pensar um pouco aqui hoje, nossa cidade, então nós trouxemos 3 pessoas aqui que são pessoas engajadas, que eu me sinto muito orgulhoso de estar na luta ambiental com elas, né? Que é o Vitor Souza, que vai falar aqui com a gente, a Patrícia Depiné e o Jones Pubel, que acho que é o mais conhecido de todos nós aqui, né? Mas a gente já está aí há alguns anos nessa luta ambiental, né? Buscando mostrar para as pessoas a importância do patrimônio natural que Rio das Ostras tem, né? Eu vou fazer uma breve introdução só para contextualizar. Eu sou o Hugo Zequim, eu sou oceanógrafo, me considero riostrense, né? Que já tenho uma família aqui e eu, né, me enraizei aqui nessa cidade, então estou lutando aqui com todas as minhas capacidades para poder preservar esse lugar com qualidade de vida, né? Como oceanógrafo, eu tenho uma visão, né, que eu costumo repetir sempre, né, que é meio óbvia, mas parece que ela não é tão óbvia, que Rio das Ostras é um município costeiro, né? Isso pode parecer assim uma coisa de pouca importância, mas ela é de muita relevância, né? E por que que eu digo isso? Porque o município costeiro ele é distinto das outras cidades porque ele faz uma interface com o mar. E essa interface ela é caracterizada por grandes trocas de energia, né, entre o ambiente marinho e o ambiente costeiro, o que gera, né, uma riqueza de ecossistemas e de cultura, né? Só para, né, fazer um exercício, se você imaginar a população de Rio das Ostras, você vai ver que a maioria delas quer morar na frente, né, mais próxima da praia possível, que é considerado um dos lugares mais valorizados. Entretanto, essas trocas com o mar, elas são caracterizadas por muita energia, né? Você vai na beira da praia, você nunca vê o mar parado. Então, aquelas ondas, as marés, as correntes, elas estão retrabalhando a linha de costa o tempo todo. E por que que eu estou falando isso, né? Eu estou falando isso para justificar a existência dessa franja litorânea de ecossistemas preservados, né? Porque como oceanógrafo também eu tenho a minha primeira visão sobre o território, a questão ecossistêmica. Por quê? Ah, porque eu sou um ambientalista que só penso na fauna e na flora? Não. Porque o ambiente, o ecossistema, ele é muito mais que a fauna e flora. E ele presta muitos serviços ambientais, né, para o território. E no caso do município costeiro, ele serve como proteção da linha de costa, estabilizando a praia principalmente contra ressacas e outras transformações que têm levado boa parte do litoral brasileiro a ser erodido. Rio das Ostras foi contemplado com essa feição, erosão costeira,
é só a gente ir lá na Praia da Tartaruga que a gente vai ver. Né? Quem não se lembra da ressaca de 2010? Quem esqueceu é só ir lá na praia lá de Costa Azul e pela praia e olhar para os quiosques, você vai ver ainda o estrago que há 13 anos atrás foi feito, né? E o que está restaurado é o quê? É a própria Restinga, ou seja, a Restinga ela vai para o sacrifício e depois ela tem a resiliência, né? Ela se restaura toda para recompõe a praia. Então a gente tem uma cidade saudável quando a gente tem os ecossistemas de litorâneos ali bem preservados, né? Então hoje a gente está falando, vamos falar, por exemplo, basicamente de empreendimentos, né? E por que que a gente está questionando a questão do resort que está sendo proposto para ser construído lá em Mar do Norte, né? E outras intervenções que foram feitas, por exemplo, lá na Restinga de Costa Azul, por que que a gente foi contra, por que que a gente lutou e por que que a prefeitura teve que assinar um termo de ajuste de conduta junto ao Ministério Público Federal, porque cometeu um crime ambiental, né? E é por isso que nós estamos defendendo, né? A gente não é contra o desenvolvimento, desde que ele seja sustentável, desde que ele tenha bases ecológicas sendo respeitadas e de modo integrado com a ocupação, uso e ocupação humana, né? E nós temos aqui no município algumas unidades de conservação que tomaram esse cuidado há uns 20 anos atrás de serem legalizadas, criadas e legalizadas, né? E hoje a gente vai comentar um pouco disso, porque nós estamos sentindo que ela pode estar sendo ameaçada, né? E como que é feita essa análise que a gente faz, né? Quando o empreendimento ele é proposto, ele é planejado, ele tem que passar por um processo de licenciamento ambiental, né? E para falar disso, eu vou chamar o Vitor, e aí ele vai explanar um pouco para a gente como que é esse processo de legalização de um empreendimento, né? E quais as etapas que ele precisa passar e o rito para que ele possa ser melhorado e adequado de acordo com a vocação do município e não degradando o meio ambiente. Então, Vitor, a palavra é sua. Obrigado, Hugo. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui. Um pouco nervoso, minha primeira live, tá? Perdoem aí qualquer tropeço, mas vamos lá. O Hugo, ele tocou num ponto, né, que eu gostaria de começar por ele, a questão da abordagem ecossistêmica. Eu acho que essa abordagem ecossistêmica, ela anda faltando aos nossos gestores, né? Porque, com relação a essa polêmica do resort de Rio das Ostras, do Samba Resort, né, que é o nome comercial, tem se criado uma falsa polêmica em torno do desenvolvimentismo, né, versus preservação. Então, os ambientalistas têm sido colocados de um lado, os desenvolvimentistas do outro. E a questão é que essa polêmica ela não existe, tá? A gente já pode começar por aí. Isso é uma retórica, tá? Isso é uma falácia para dividir mesmo as pessoas, porque a questão ambiental e a questão econômica elas estão intimamente ligadas, tá? Qualquer problema de ordem ambiental, qualquer ataque ao patrimônio natural, consequentemente, ele vai ter implicações econômicas. Sem contar que a gente vive hoje num mundo, né, que clama por um mínimo de justiça climática e ambiental, né? Ou justiça climática e social. Então, essas coisas elas estão intimamente ligadas, elas estão intimamente relacionadas. Nós aqui não somos contra o desenvolvimento, nós temos críticas, sim, à forma como o licenciamento do Samba Resort foi conduzido. E é para falar disso, né, que a gente veio aqui hoje. Então, explanada essa questão da falsa polêmica, né, a gente pode começar falando sobre o processo de licenciamento a respeito do rito dele, tá? A gente tem 3 tipos de processos, né? Algumas pessoas que estão nos assistindo não estão familiarizadas com essas questões. Então, eu acho que um momento como esse aqui ele tem um caráter educativo também, tá?
Quais são os 3 tipos de processos, né, que nós podemos ter aí no âmbito da administração pública? A gente tem um processo civil, o processo penal e o processo administrativo, né? O processo de licenciamento ambiental, ele é um processo administrativo, tá? Com relação ao rito processual, nós temos aí 2 tipos, né? A gente tem um processo vinculado e o processo discricionário. Depois eu vou explicar por que eu estou falando tudo isso, tá? Mas, assim, a gente pode dizer que, a grosso modo, o processo vinculado é aquele cujo rito ele está amarrado a uma lei, tá? Então, você tem uma lei que define o passo a passo do rito processual. Por exemplo, o processo de licitação, né? No processo de licitação, você tem lá uma norma, né? Você tem uma regra que vai definir o passo a passo do processo. No licenciamento ambiental, no processo de licenciamento ambiental, ele não é um processo do tipo vinculado, ele é um processo do tipo discricionário. Ou seja, cabe a discricionariedade do administrador, cabe o juízo de valor do administrador no que tange ao passo a passo do processo. É claro que alguns passos são definidos em lei, né, são obrigações legais, mas há uma flexibilidade por parte do gestor, tá? Desde que o mínimo seja respeitado, tá? Para ele, por exemplo, ter a liberdade de ser mais exigente, né, ao longo do processo. E essa é uma crítica que a gente tem com relação ao processo do Samba Resort, tá? Ali foi pedido, né, todo o processo ele se baseou em um estudo, em um único estudo, na verdade, que foi o estudo de impacto de vizinhança, que a gente entende que não é o estudo mais adequado para esse tipo de empreendimento no contexto em que ele se encontra, né? E por que isso? O resort, tá, é uma coisa inédita no nosso município. A gente já teve no passado aí projetos de resort que não foram para frente. O Wilson falou muito bem sobre isso na live de quinta-feira, lá nos 100 seguidores, tá? Mas esse tipo de empreendimento, né, é algo realmente inédito na cidade, tá? Então, há aí todo um ineditismo com relação à natureza da atividade resort. E a gente tem visto aí, essa semana, inclusive, né, como que esse tipo de empreendimento ele tem gerado problemas, ele tem gerado polêmicas Brasil afora. A gente teve agora há pouco tempo a questão de Boipeba, na Bahia, tá? A gente, essa semana, teve aí um entreveiro em Maricá, né, com o resort espanhol, aí ali incide, né, sobre uma TI, né, uma terra indígena. E por que esses empreendimentos estão gerando tanta polêmica? Porque um atrativo deles é o patrimônio ambiental. Então, onde você tem meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, onde você tem um patrimônio ambiental rico, esses empreendimentos eles vão tentar se instalar ali, porque o patrimônio ambiental ele acaba sendo um atrativo, né? Os caras não vão colocar um resort, por exemplo, dentro de uma área degradada. Eles vão procurar o quê? Áreas ambientalmente atrativas. Só que é um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que o meio ambiente é um atrativo para esses empreendimentos, eles também degradam, né? Eles geram uma série de impactos, inclusive de ordem social, né? E acaba aí eles mesmos caindo numa contradição, né, inerente à própria natureza do empreendimento. Então, nesse caso, né, como eu falei que o estudo de impacto de vizinhança, ele, no meu entender, não é o estudo mais adequado, tá? Qual seria, então, o estudo mais adequado? Ora, seria o próprio EIA-RIMA, né? O estudo de impacto ambiental, que é um estudo mais abrangente, mais aprofundado, tá? E o seu respectivo relatório de impacto ao meio ambiente, que é o RIMA, né? Que é um resumo do EIA em uma linguagem acessível, né? Uma linguagem que todo mundo pode entender. Então, você tem ali, né, 2 situações que justificam essa nossa crítica. Você tem uma atividade que é inédita no município, a gente não teve resort no município ainda, tá? A gente não sabe direito as implicações disso, e você tem uma área frágil, tá? Que é a área de relevante interesse ecológico de Itapebuçus, que é uma unidade de conservação, né, de uso sustentável, tá? Onde você tem ali remanescentes de restinga, costões, enfim, você tem uma série de atrativos, lagoas, tá? Então, eles dizem que o resort ele não vai incidir, né,
geograficamente sobre a unidade, mas a gente tem dúvidas sobre isso também. E depois eu vou explicar por que a gente tem dúvidas sobre isso. Em alguns momentos parece que o resort está ao lado da unidade, muito próximo, né, no limite dela. Em alguns momentos parece que ele incide geograficamente sobre ela. Então, a gente tem duas situações, um empreendimento inédito na cidade, tá, e uma área frágil. Então, isso, por si só, justificaria o pedido de um EIA-RIMA. O secretário chegou a se defender em uma reunião que houve no Parque dos Pássaros, dizendo que ele não exigiu esse estudo porque a lei não o obriga. Mas lembra quando eu falei que o processo de licenciamento ambiental ele é discricionário? Cabe a discricionariedade do administrador? Então, nesse caso, ele poderia ter se valido, né, do princípio da prevenção, né, que é um princípio jurídico do direito ambiental que justificaria o pedido de um EIA-RIMA. Ele poderia ter se baseado também no princípio da razoabilidade, tá? Então, assim, instrumentos legais, né, e sem contar as muitas jurisprudências que tem por aí. Então, instrumentos legais para pedir, né, o EIA-RIMA, e ainda com base no juízo de valor que ele, como administrador, pode fazer, seria possível, sim, o pedido de um EIA-RIMA, tá bom? Então, embora a lei não o obrigue, né, existe essa flexibilidade num processo cujo rito é discricionário, como é o processo de licenciamento ambiental. A gente tem uma outra questão ali também, relativa ao plano de manejo da área de Itapebuçus. Tá? Para quem não sabe, né, o plano de manejo é como se fosse a legislação da unidade. Né? O plano de manejo ele vai dar as diretivas de como aquela área tem que ser preservada, né? Qual é o objetivo daquela unidade, né? A que ela se propõe. É como se ele fosse realmente a lei da unidade. Em Rio das Ostras, o plano de manejo da área de Itapebuçus, na época do licenciamento do resort, ele estava em revisão. Então, assim, eu entendo que não teria sido razoável, né, o licenciamento do empreendimento no momento em que o plano de manejo está em revisão, está em discussão com a sociedade. Então, eu entendo que esse licenciamento deveria ter esperado a revisão do plano de manejo ficar pronto, tá? Ou seja, a revisão ela é feita, né, porque é uma exigência legal, de tempos em tempos essa revisão ela tem que ser feita, porque é previsto que um plano de manejo ele fica desatualizado com o tempo, ele tem que ser reavaliado, e no momento em que essa reavaliação estava acontecendo, foi exatamente o momento onde eles licenciaram o empreendimento. Tá? Isso também não me parece algo razoável. Tá bom? A gente discorda também do enquadramento da atividade. Tá? Porque o que acontece? O enquadramento ele é um procedimento, eu falei que o licenciamento ambiental, né, ele é um processo. O processo seria um conjunto de procedimentos. Procedimento A, B, C, né, o conjunto deles forma o processo em si. O enquadramento é um dos primeiros procedimentos. O enquadramento ele vai dizer qual é o porte da atividade, qual é o potencial poluidor dessa atividade, tá? Qual é o órgão licenciador dessa atividade, tá? E qual é a espécie de licença exigida. Porque quando a gente fala de licença ambiental, licença seria gênero, né? Então nós temos várias espécies de licenças ambientais. A gente tem licença, o sistema de tríplice licença, que é o mais tradicional, licença prévia, licença de instalação, licença de operação, tá? Mas nós temos aí outras licenças também, tá bom? No município, por exemplo, nós temos a LAIS, a Licença Ambiental Simplificada. E o enquadramento desse processo, né, dessa atividade, eu até anotei aqui, foi grupamento de edificações residenciais multifamiliares. Ou seja, a gente tem um resort, a gente tem uma atividade que muitos entendem como hoteleira, mas que foi enquadrada como prédio residencial. Então, nós temos críticas também a esse enquadramento. E, como eu falei, como o enquadramento é um dos primeiros procedimentos, né, do processo, se ele não for feito da maneira correta, isso compromete todo o rito. Tá? Então, um enquadramento mais exigente, né, ele vai exigir um licenciamento também mais exigente, mais complexo. O enquadramento mais simplificado, ele exige um licenciamento mais simplificado. Então, o enquadramento é uma fase importante, tá? Que ela não pode ser negligenciada. E, por último, aqui, já acabando o meu tempo, estou cronometrando aqui também,
Só para eu não me estender muito, quero falar só um pouquinho sobre a questão da transparência, né? A gente tem ali o artigo 37 da Constituição, que fala do princípio da transparência, e a nossa administração pública local parece não ter, né, parece que resolveu ignorar isso, porque nós até hoje não tivemos acesso ao inteiro teor do processo, embora isso já tenha sido requisitado inclusive por membros do Conselho de Meio Ambiente, né? Então, assim, a gente está fazendo algumas críticas, né? Mas eu tenho certeza que quando a gente tiver acesso ao processo todo, nós vamos poder fazer essas críticas de maneira mais embasada. Mas, assim, se a gente cometeu alguma imprecisão nas críticas, é porque exatamente não houve transparência, a gente não teve acesso a essa documentação. Então, essa aí também é uma crítica. Então, é um processo que a gente vê que ele tem uma série de fragilidades, né? Ele tem uma série de inconsistências, tá? E nós gostaríamos de discutir isso com a sociedade. Que isso fosse discutido com o movimento ambientalista, que isso fosse discutido, né, com o setor imobiliário, enfim, que fosse discutido com todos de maneira democrática, transparente, tá? E aberta. É isso que a gente clama, nós não somos contra o desenvolvimento, tá? Nós somos contra a forma como o processo do resort foi conduzido. Muito bom, Vitor. Você falou muita coisa interessante aí, né? A questão da ecologia e economia, né? As duas palavras que têm o mesmo radical, prefixo eco, que significa casa. Uma ecologia é o estudo e o outro é o cuidado com a casa, a administração da casa. Então, tem que andar juntos, né? No mundo de hoje, parece que vivem em competição, né? Onde a economia se impõe, a ecologia degrada, né? E outro aspecto é esse aí, né? A gente está, assim, uma coisa curiosa que praticamente nós descobrimos esse processo quando ele começou a ser vendido durante os desfiles da Marquês de Sapucaí, imagine, um empreendimento que a gente, como especialista, considera de alto adensamento populacional, ou seja, vai dobrar praticamente a população de Mar do Norte, mas eles vão criar um bairro em um ano, vamos dizer assim, né? Sem infraestrutura, e esse empreendimento ele já começa a ser vendido no maior show, né, o maior evento brasileiro, e os riostrenses não estão sabendo disso, e é quando eles procuram saber as informações, a gente, até agora, desde o começo, desde o carnaval, vamos chamar assim, a gente está esperando esse inteiro teor para poder fazer as nossas considerações das inconsistências que vimos só no estudo do impacto de vizinhança, que a gente considerou muito, muito frágil, né? Se eles realmente são inconsistências ou são inconformidades, né? Então, a gente ainda, por exemplo, nós não sabemos exatamente a localização do empreendimento, as coordenadas geográficas de todo o polígono, dos vértices do polígono, para saber, num estudo de sobreposição, se ele está, qual é a distância dele para a unidade de conservação, que a gente prima aqui porque é o principal valor da cidade, sem a qual, se a gente perder essa unidade, se ela começar a ser degradada por terraplanagem e coisas mais, a gente vai viver numa cidade de baixa qualidade, e é por isso que nós estamos aqui hoje. E associado à questão do patrimônio natural, tem o patrimônio cultural da cidade, né? Que é tão importante quanto, porque ele vem, né, dos povos originários que aqui viviam. Não é à toa que nós temos o Museu da Tarioba, e eu até faço aqui o meu protesto, inclusive, porque faz sei lá quantos anos ele está fechado. Ele é de grande relevância para a arqueologia, né, municipal e brasileira, no entanto, está sem acesso. Só que ele não é o único, né, Patrícia? Ele tem outros sítios arqueológicos que também entram num processo de avaliação para a tomada de decisão para o licenciamento ambiental. Fala um pouco para a gente, Patrícia, do patrimônio arqueológico que nós temos aqui no município de Rio das Ostras. Oi, boa noite, tudo bem? Pois é, eu caí meio de... antes de mais nada, gente, eu tô assim com uma crise de bronquite, então se de repente eu pausar o microfone, fechar o vídeo, porque eu tô tossindo que nem uma louca aqui. Eu sou oceanógrafa de formação também, né, Hugo, com muita alegria, muita honra, assim, sabe?
porque através da oceanografia eu descobri a arqueologia, né? Então, foi fundamental na minha vida. E eu acho que todo oceanógrafo, mesmo aquele que trabalha para exploração e produção de petróleo, acho que é um pouco ambientalista também, por natureza, né? Bom, não todos, mas acho que a grande maioria. O Vitor tocou num ponto-chave, que eu acho, da luta ambiental, que é o fator educativo, né? Ela tem que ser educativa, porque senão a gente vai ficar sempre só recebendo pedra e jogando pedra, e quem está ali no meio não vai entender nunca o que a gente quer falar, né? Eu tenho um lado professora também, então eu queria compartilhar uma tela aqui só para vocês entenderem um pouquinho disso que o Hugo enunciou ali. Vamos ver se eu consigo aqui, ó. Será? Aqui. Hoje de tarde eu estava dando uma lida em algumas coisas que eu ainda não tinha tido tempo de ver, mas basicamente a gente tem aí uma linha do tempo aqui em Rio das Ostras, né? Mais especificamente, eu estou falando assim de Rio de Janeiro, região dos Lagos, e Rio das Ostras muito mais especificamente, claro, porque a gente tem essas questões latentes hoje aqui na nossa costa. A gente vem de um histórico de ocupação do ser humano, que a gente pode jogar lá para 100 mil anos atrás, né? Há quem diga que começou em 200 mil anos, que já foi essa saída deles da África, né? A gente tem uma passagem rápida, né? Para a gente, é uma coisa, se a gente for pensar em 100 mil anos atrás, período geológico, né? Tempo geológico, é um tempo que a gente não consegue entender direito, mas se a gente pensar que em menos de 80 mil anos eles tinham saído a pé da África e colonizado tudo que a gente chama hoje de Ásia, Europa, América do Norte, até chegar na América do Sul, é muito louco, né? Porque é muito tempo, o tempo geológico é muito grande, mas o tempo humano, na verdade, não é muito grande. Dessa saída deles até eles chegarem mais ou menos aqui na América, que hoje a gente chama América do Sul. A gente tem uma datação base que seriam 12 mil anos antes do presente, mais ou menos, né? Vieram ali pelos Andes, dos Andes saíram em migração até o sul do Brasil, depois vieram subindo a costa atlântica, e nessa nossa região aqui do Sudeste, Sul, Sudeste, mais ou menos até ali no Espírito Santo, aqui pertinho, a gente tem essa colonização, por exemplo, há 9 mil anos antes do presente, que seriam aí 12 mil anos, né? Se a gente for contar que o presente é o ano de 1950, a gente tem esses povos dos sambaquis colonizando toda a costa, praticamente, do Brasil. E aí, como oceanógrafo, eu digo que pode ser, sim, toda a costa do Brasil, inclusive acima do Espírito Santo, pegando Bahia, pegando Rio Grande do Norte, porque a gente tem uma área com uma planície costeira muito pequena em alguns pontos, né? Então, essas ocupações muito mais antigas, de repente, do que 10, 12 mil anos, podem estar alagadas, né? Elas podem estar abaixo da linha do mar, né? Hoje. Então, sem chance, quer dizer, com chance de estudo através da arqueologia subaquática, mas coisas que a gente ainda não tem muito dado, né? A arqueologia no Brasil, ela carece de investimento, ela carece de pesquisa, enfim, a gente se baseia muito em dados até antigos por conta disso, né? Nos últimos anos a gente viu uma diminuição ainda maior dessa verba, né? Mas, enfim, onde eu quero chegar? Quero chegar num ponto que há 9 mil anos antes do presente a gente tinha essa costa aqui toda ocupada, densamente ocupada, né? E densamente ocupada por quê? Porque a gente está numa área, o Hugo até deu ali essa introdução, numa área de intersecção ambiental, né? A gente está na beira da praia, em Rio das Ostras, a gente olha para trás e a gente vê a Serra do Mar, perto, dá para ir a pé, né?
Não é muito lugar no mundo que você tem isso, né? Então, a gente tem uma área de intersecção ambiental, por quê? Porque há 10 mil, 12 mil anos atrás, essa ocupação estava baseada na água, né? Na proximidade com a água, ela estava tendo recursos costeiros, recursos florestais, porque ela estava perto da Mata Atlântica primária, né? Dessa região, o recurso marinho, o recurso lacustre. Então, assim, onde mais você queria estar num momento desse, né? Com uma abundância de alimento, abundância de matéria-prima para confecção de artefato, coisa que a gente vê no plano de manejo descrito, né? Numa caminhada, eles chutavam, assim, artefatos, né? Encontravam-se artefatos dessa época, né? A gente tem aqui para a região dos lagos uma datação, a datação mais antiga, hoje está em torno de 6.700 anos, seria para o Sambaqui de Itaúnas, né, aqui em Saquarema. E o Sambaqui da Tarioba aqui em 3.620 anos. Então, assim, é antigo, né? Não dá para a gente menosprezar essa idade. Enfim, não foram só os sambaqueiros, né, que estiveram por aí, a gente teve também uma chegada aí de ceramistas do tronco G, depois ceramistas do tronco Tupi, todos eles, de alguma maneira, aculturando esses povos sambaqueiros, né, ou via violenta ou não, ou apenas uma miscigenação, né? E logo em seguida a gente tem os portugueses chegando aqui, né? Os franceses, os holandeses. Então, a partir de 1500 da era cristã ali, né? Do ano zero, que seria mais ou menos 2000 anos antes do presente, a gente começa a ver a escravidão, né? A escravização desses povos originários e dos povos africanos que chegam à força aqui, e ao mesmo tempo a invisibilidade, né, desses povos. Então, eu vejo que a importância desse estudo não é nem só para trazer à tona a memória do lugar, é para tirar da invisibilidade mesmo, né? Esses povos que estão lutando até hoje, né? Você vê, desde 1500 os caras ainda estão lutando, né? Para, tô aqui, eu estava aqui antes, né? De vocês. E aí a gente chega aqui em 2023, 100 mil anos depois, ainda discutindo a importância de preservar o patrimônio ambiental e cultural. É muito louco, né? Porque se a gente não conseguir olhar para trás e ver essa importância, como é que a gente quer preservar, né? Então tem aquela coisa do só sabe preservar, só é digno de usufruir quem sabe preservar, né? E isso aqui para preservar a gente tem que conhecer. Então eu vejo essa necessidade educativa, assim, sabe, gritando para gente. Enfim, contei essa historinha aí para mostrar o tempo que a gente tem de pesquisa e de material para a gente estudar, não com uma importância só de memória e de patrimônio, mas com uma importância para estudos de variação climática, de mudança climática, né? Uma coisa que está, assim... Eu, como cientista, acho que já acabou a época dos humanos, a era dos humanos acabou, agora estão vindo aí os insetos, etc. Mas, assim, a gente não pode perder a esperança de que ainda dá tempo de reverter alguma coisa. E os sambaquis, eles são, assim, sabe, essa chave, né? Nesses estudos, tanto de mudança climática como de variação do nível do mar, que está relacionado, né? E aí a gente entra daí nessa outra questão que o Vitor estava falando, já do licenciamento, a gente vê que existe, né, tipo, eu acredito assim, mais de 10 legislações hoje que regem a preservação do patrimônio cultural, do arqueológico especificamente. A gente vê que no plano de manejo da área de Itapebuçus, a gente tem uma pequena, mas presente, visibilidade para o patrimônio arqueológico, né? Então, na página 63 do antigo, né, que ainda está em vigência, plano de manejo, a gente tem ali falando da necessidade desses estudos. Eles fizeram um estudo
que, pelo que eu entendi, foi um encaminhamento, tem alguns pontos vistoriados, não explica muita coisa, mas acredito que esses pontos vistoriados tenham a ver com vestígios arqueológicos, porque bateu com alguns pontos que a gente foi pesquisar. Um deles, inclusive, está dentro do empreendimento do resort. Se formos ainda levar em consideração que o polígono, né, que o triângulo do lado direito está dentro da área de Itapebuçu e não fora, como falaram, tem um sítio arqueológico ali dentro, já catalogado pelo IFAM. Então, assim, se passar por cima, é crime, né? É um crime. No estudo de impacto de vizinhança, a gente, além de não ter tido nenhum estudo, na verdade, não teve um estudo inerente ao empreendimento, e sim uma coleta de dados bibliográficos, eu queria muito, acho que é bem isso, né? Vem falando um tempo, nós não somos contra o desenvolvimento, somos contra o licenciamento que é feito de maneira errada, né? Porque a partir do momento que você passa por cima de um sítio arqueológico, acabou. Não tem mais como. A partir do momento que você arranca uma espécie nativa, né, da flora, acabou. Tipo, de lá se foram 50, 100 anos, né? E aí? Então, assim, eu queria muito entender como que no estudo de impacto ambiental, Hugo, acho que você está controlando o tempo, né, que eu já me perdi. Mas eu acho que no estudo de impacto ambiental, a página 81, anotei aqui, impacto 17, eles consideram que o impacto sobre os sítios arqueológicos, ou seja, eles já consideram que tem sítio arqueológico, são de baixa magnitude. Queria muito entender, porque o que classifica isso é a instrução normativa, né, do IFAM, não existe baixa magnitude, não existe nem... na supressão vegetal, a partir do momento que eles não estão escavando para retirar, já tem um impacto, né? Eu sempre falo assim, que a partir do momento que você está instalando canteiro de obra, você já tem um impacto médio, né? Fundação, então, nem se fala. Então, se a gente está falando de vestígios que estão no solo, abaixo de 10 centímetros, que seria o suficiente para fazer essa supressão vegetal, já tem impacto no canteiro de obra, já tem impacto na fundação, etc. Né? E o mais incrível é que eles colocam que a natureza desse impacto é positiva. Queria entender como é o impacto de natureza positiva sobre o patrimônio arqueológico que está sendo degradado. Então, assim, gostaria muito de ter tido acesso ao processo, a gente tentou várias vezes, a gente não conseguiu. Então, queria entender como foi feita, né, essa avaliação. Essa discricionariedade, né? Porque pelo que eu entendi, o pessoal da Erva Consultoria não fez essa avaliação do patrimônio cultural. Se fez de maneira equivocadíssima, porque não tem como ser de baixa magnitude, jamais. Né? Depois, em outro momento, a gente pode conversar sobre, colocar a instrução normativa, que no final das contas, se a gente for analisar direitinho mesmo, é uma classificação 3. Então, jamais poderia ter sido assim, com uma breve autorização do IFAM, e tipo, vai lá, pode ir lá, colocar o empreendimento nela. Né? Tem que ter, além de monitoramento, na minha opinião, teria que ter um projeto de avaliação arqueológica mesmo, como regra o estudo de impacto ambiental. Né? Eu acho que é isso, né? Basicamente, eu vi hoje, dando uma lidinha aqui, eu achei uma outra coincidência incrível, que eu acho que a gente ainda não tinha visto, ou se viram, eu acho que eu não estava na conversa, mas se a gente for pegar dentro do estudo de impacto de vizinhança, a área de A e D do área de impacto direto. A área de impacto direto do empreendimento, ela bate exatamente com uma área demarcada no mapa 6, que é o mapa da arqueologia, do plano de manejo. E eu queria entender o que aconteceu, como que no plano de manejo tem uma área demarcada que bate exatamente com a área de influência direta.
do empreendimento. Eu até tenho aqui, se vocês quiserem ver, alguém sinaliza, mas mais uma questão para a gente conversar, né? É isso que preocupa um pouco, né? A política ambiental aqui do Sim, município, né? sim. O que é um povo sem memória, né? A gente apagar esses sítios com empreendimentos com esse, que numa tratorada destrói toda a conexão com o passado e joga a nossa memória no lixo, né? É fácil imaginar, porque tem gente que talvez não dê valor para isso, mas imagine uma pessoa perdendo a memória. Quem ela se torna? Ninguém. Essa Ninguém. pessoa que ficou com amnésia, ela não existe praticamente mais. Ela virou um ente desconectado, né? Então, é muito importante o patrimônio natural, é muito importante o patrimônio cultural que nós temos aqui. Nós somos uma cidade rica, uma cidade que ainda está com algum potencial, que inclusive incide sobre o turismo sustentável, turismo de qualidade, que já vou chamar aqui o nosso amigo Jones para falar um pouco disso, né? Mas antes disso, por exemplo, por que a gente se preocupa, né? Rio das Ostras é uma cidade recente, fez 31 anos aqui a semana passada, né? Na década de 2000 a 2010, Rio das Ostras cresceu 190%. Isso é um crescimento absolutamente desordenado, né? Um crescimento assim, uma explosão. Por sorte, tivemos pessoas, né? E o John estava nessa, agora já vou chamar ele, que tiveram a visão, né? Uma visão futura de criar essas unidades de conservação, tanto da Areia de Itapebuçus, quanto da APA do Iriri, quanto da Mona dos Costões Rochosos, que hoje ainda mantém um pouco intacto esse patrimônio que a gente tem, que representa um dos poucos remanescentes de ecossistema de restinga, de costões, associados ao bioma Mata Atlântica, que é o principal bioma nacional, que foi o mais destruído de todos os 5, né, do Amazonas, Cerrado, ajuda aí, gente, é o Campos do Sul, Pantanal, né, Caatinga. Caatinga. Então, a gente tem que priorizar isso, tanto pela questão nacional e pela questão local, né? E por que a gente faz isso, né? Por exemplo, 190% de crescimento é uma cidade que hoje não alcança 30% de tratamento de esgoto. Imagina, é uma cidade que tem o Rio das Ostras, que fica dentro totalmente do seu território, poluído desde as nascentes até a sua foz, inclusive nas praias adjacentes à foz lá da Boca da Barra, que são praias maravilhosas. Só que se você olhar no site do INEA, Balneabilidade, inclusive os relatórios anteriores, você vai ver que elas praticamente o ano inteiro ficam impróprias para banho. E um município que se diz atraente ao turismo, convida as pessoas para vir tomar banho numa água poluída, também é um contrassenso, né? Por isso que a gente se preocupa, por isso que a gente se mobiliza, né? E a gente vem tentando articular o movimento ambiental, né? E agora eu chamo o Jones para falar um pouco disso também, né? Falar de turismo. O Jones, ele tem muito engajamento nisso há muito tempo. E então ele fala com muita propriedade, ele traz essa memória recente do município, né? E justifica um pouco por que nós estamos aqui hoje num sábado às 18 horas, né? 19 horas, que a gente queria estar descansando com a família e tudo mais. Nós estamos aqui discutindo questões críticas do nosso município, né? Por conta exatamente da importância desse tema, né? E que ele precisa ser levantado e discutido pelo maior número de pessoas da cidade possível, né? Para que a gente possa, sim, caminhar, né? Mas, ao mesmo tempo, não se autodestruir e apagar o nosso passado e depois ficar com um passivo ambiental aqui com praias sujas, rio poluído, sem nenhum lugar para você poder ter para amenizar o clima da cidade, né? Porque essas manchas de vegetação,
elas têm um papel incrível também na regulação do clima e na própria qualidade do ar, porque eu li o trabalho outro dia, já vou te passar a bola, Jones, que a arborização de uma cidade pode reter aproximadamente 50% do material particulado que fica no ar, ou seja, aquela poeira das ruas. Imagine aqui a Amaral Peixoto, com esse trânsito frenético, você fica ali parado durante meia hora, você deve ingerir muita poeira, entendeu? Então, uma cidade bastante arborizada, ela é uma cidade também com qualidade. Jones, a palavra está contigo. Opa, boa noite a todos e todas. Aqui é o professor Jones Pobel, ambientalista, voluntário, né? Deixar isso bem claro que o nosso trabalho aqui é voluntário. Voluntário de levantar as questões que foram construídas na nossa cidade. São legados que nós não podemos abandonar. Nós temos que buscar e mostrar se realmente a cidade teve um desenvolvimento voltado para o ambiental, voltado para suas áreas preciosas, né, como o mar, como é descrito o mar pelo nosso amigo Hugo, especialistas na área, né, como as nossas reservas que nós temos de vegetais, né, que seriam nossas florestas, que fazem parte do bioma de Mata Atlântica. Então, eu trago para vocês uma última obra que foi produzida sobre a Mata Atlântica, junto com o Ministério de Turismo. Então, isso aqui é um livro que conta sobre todas as unidades de conservação que tem esse bioma de norte, né, do sul até o norte, extremo norte aqui de Campos. Então, falar da Mata Atlântica e defender a Mata Atlântica, ela é algo mundial, porque o bioma Mata Atlântica ele é considerado um bioma mundial. Então, todos que estão lá fora querem saber como que está a nossa Mata Atlântica. Por esse motivo, tem investimentos estrangeiros para reflorestamento, para fortalecer as ONGs. Nós temos uma ONG mais antiga aqui na nossa região, que é a Associação do Mico-Leão Dourado, né? E por muitos e muitos anos, lutaram pela defesa e a proteção de uma espécie, né, símbolo, né, que seria o mico-leão dourado. E isso foi um entrave constante, não só com empreendimentos pequenos, né, mas também com a principal que nós temos, que corta esse bioma aqui na nossa região, que é a BR-101. Então, concretizar algo que foi proposto quando teve a duplicação da BR-101, que foi ter o primeiro viaduto vegetado, né, se colocou no papel, se discutiu, mas a sua realização demorou muito tempo, porque teve que entrar na justiça, teve que buscar meios. Por que eu estou dando essa introdução? Porque é o que vai acontecer se a gente não ficar atento sobre essa questão da construção do resort em nosso município, da forma que ele foi apresentado. Como o Vitor disse, parece que amenizou o que seria esse empreendimento, né? Então, se a gente busca realmente o significado de resorts e empreendimentos no nosso Brasil, ele tem, sim, alguns empreendimentos que foram desenvolvidos, mas que eles foram cobrados desde o início a compensação ambiental verdadeira, e não uma suposta compensação ambiental. Então, eu faço uma crítica e um vídeo que foi divulgado, né, pela propaganda do resort, né? Nós vamos fazer uma compensação com 4.000 árvores plantadas. Compensar as 279 que foram retiradas com 4.000 árvores. Bom, se ninguém sabe, vamos conversar, então, sobre isso. De 4.000 árvores que podem ser doadas, na verdade, são mudas, a porcentagem delas sobreviverem com cuidados é de 10%. Então, não vai bater a quantidade que foi retirada ou que foi licenciada pela prefeitura para ser retirada. Então, a gente está falando de um empreendimento que já começou com licenças duvidosas de compensação ambiental. E isso já vem constantemente acontecendo na nossa região, né? Você facilitar a instalação de certas indústrias, como o exemplo agora que a gente teve, né, sobre o shopping do nosso município, na beira do rio Jundiá, vamos dizer assim, e o que teve de compensação ambiental? Mudas de árvores. Então, são coisas que a gente,
como sociedade que foi forjada no município por vários programas de educação ambiental, com vários conceitos que foram largamente discutidos com a população. Eu hoje, com meus 41 anos, 23 anos de município, como que eu vou deixar isso de lado na hora de defender o nosso patrimônio, que é o patrimônio natural? Como que eu vou deixar de lado se o próprio município construiu essa identidade da cidade ambiental, a cidade que preserva a sua cultura ambiental, que preserva, como foi dito pela Patrícia, a história do sambaqui, né? Nosso primeiro museu que nós temos aqui no nosso município. Como que eu vou deixar isso assim ser passado, né, a forma de trator num empreendimento que deseja se desenvolver na cidade? Mas e a cultura que existe na cidade? Por que o empreendimento já não veio com essa visão de tentar entender o que existe na cidade e implementar um projeto grandioso que hoje as pessoas perguntavam, mas você hoje é guia de turismo, além de professor, você é guia de turismo. Como que você vai ser contra? Não é questão de ser contra, é entender que o projeto ele não está sendo favorável para o próprio município, nesse sentido. Mas se você faz um estudo sobre o que o resort, o que ele pode proporcionar para a comunidade, no próprio estudo que foi feito não consta isso. Então, eu fiz aqui a busca de um artigo, né, de um seminário que aconteceu no sul do país, e o primeiro item que diz que um resort tem que ter valorização e preservação do patrimônio histórico, valorização do artesanato, da cultura que existe no local, a valorização da região, do que é pregado na região, até mesmo, está dizendo aqui no relatório, que um empreendimento desse tem que buscar hábitos que foram abandonados, mas que fazem parte da história do local. Né? Então, o benefício para a comunidade, para o turismo e para o empreendedor, ele tem que ter uma balança. Ele tem que trabalhar em conjunto. Né? E aí é desse resgate que eu vim mostrar para vocês. É um resgate da educação ambiental que foi desenvolvida no município. Esse resgate ele começou desde quando a gente começou a ter nossas unidades de conservação. Qual município que cria um encarte, né, mostrando cada unidade de conservação dentro das suas escolas? O que existe em cada unidade de conservação? O que é exótico? O que é endêmico? O que é necessário preservar? Ensinando os jovens do nosso município que não é simplesmente só áreas de preservação, que ele também faz parte para cuidar. E como que a gente deixa um empreendimento que está ali duvidoso, até mesmo na sua localização, e o que ele apresentou de retorno, de compensação ambiental, da retirada das árvores, da alteração do ambiente, ser somente 4.000 árvores, mudas de árvores, a ser distribuída para onde? Para qual lugar? É muito pouco, gente. O empreendimento chamado resort, ele tem que primeiro ser catalogado como resort, e não unidades familiares, né? Como o Vitor falou. Porque dá dúvida se realmente vai ser prédios que as pessoas vão poder morar, ou vai ser algo onde o turista paga o seu roteiro turístico, procura o guia de ônibus para fazer uma vivência no município de Rio das Ostras e retorna para a sua cidade. Além de curtir o que existe de atrativo nesses empreendimentos, ele conseguiu conhecer a unidade de conservação da área de Itapeguçus, tinha uma trilha interpretativa saindo do resort, poderia ter, né? Quem sabe aproveitar que a unidade de conservação, a área de Itapeguçus, se a gente for analisar assim, nesses 20 anos que foi constituída a unidade de conservação, e de acordo com o último levantamento aí do estudo do plano de manejo, eu até fiquei um pouco surpreso que existem espécies endêmicas que foram evidenciadas nas nossas áreas protegidas, né? E se a gente for pensar realmente, mas quem está dentro dessa área? São fazendas. Então, são 4 fazendas que pegam toda a unidade de conservação. E essas fazendas,
poderia ter sido melhor, né? Mas conseguiu preservar um pouco, por lei, o que existe de área verde. E ainda preservou algumas espécies, né, que foram destaque aqui nessa nova revisão do plano de manejo. E como que nós não conseguimos conversar com essas fazendas e fazer um trabalho de um ecoturismo? Por que essas fazendas só recebem gado naquele período que está em seca em algumas regiões e esses gados vêm para nossas pastagens aqui dentro da unidade de conservação e passam por um período? Por que essas fazendas não desenvolveu um turismo rural, de litoral, que é raríssimo? Nós não temos. Então, são vários questionamentos que nós vamos fazer, né, no dia 27, se for, que é uma reunião pública. Por que o empreendimento foi logo voltado para a construção de 5 blocos e 477 apartamentos? A gente pode ter uma visão bem mais ampla de um resort que pode usar próprio material do local. Nós temos uma propriedade que era um antigo sítio, né, que vem trabalhando com ecoturismo, que vai ser vizinha do resort, que é o Taíra Ecoparque. O que tem lá? Tem trabalho de campi, tem trabalho de banho de argila, reflorestamento. Então, foi um sítio que tinha pastagens, criou-se mais floresta e ainda desenvolve o turismo dentro desse local. E o que nós temos aqui agora no município? Uma proposta de algo que vai retirar o que foi construído com o tempo. Então, o que a gente deseja, né? Respeitar essa cultura que foi desenvolvida no município, de estudar todas as unidades, de dar nomes, de valorizar a fauna e a flora, de contar a história de uma unidade de conservação. Nós temos uma unidade que tem a sua história contada em livros, que é a área a Lagoa do Iriri, a APA da Lagoa do Iriri. Por que isso não se expandiu para as outras unidades de conservação? Que cidade nós queremos? Né? Que cidade que nós queremos? Então, eu vejo que esse passado, que foi uma luta, uma conquista, acredito que essas pessoas que vão ter essa oportunidade de estar assistindo essa live, nós não abandonamos, jamais, o que vocês construíram. Nós vamos continuar aqui, passando esse legado que o município realmente quer preservar as unidades de conservação e fazer que o desenvolvimento da cidade seja feito de uma forma coesa, e não mais para o empreendedor e menos para o meio ambiente, né? Que é o nosso atrativo principal, que são nossas praias, nossas lagoas, nossas áreas verdes, que precisam cada vez mais da nossa atenção, principalmente dos governantes, tá bom? Esse é o recado que eu deixo aí. Pegando esse gancho aí do Jones, né, do movimento ambiental, trazer aqui algumas informações, né, além do processo da Restinga de Costa Azul, que foi movida por um grupo de moradores que entraram em contato com o Ministério Público, que acatou, né, aquele crime ambiental e culminou agora com a assinatura do termo de ajuste de conduta. E a prefeitura agora conseguiu finalizar o projeto, se não me engano, né, de restauração da Restinga, que ela vai ter que restaurar, né, porque ela tinha solicitado fazer poda e entrou com uma retroescavadeira para fazer poda e tirou toda a vegetação, deixou na areia e colocou coqueiro, grama e bromélias exóticas, né? Ou seja, abriu uma ferida no nosso litoral para na próxima ressaca as ondas chegarem mais longe ainda do que elas já foram da outra vez, né? Então a gente reforça que o movimento ambiental ele está ativo, vem crescendo, e quem quiser se engajar, né, é importante. Outra assim vitória que nós tivemos foi a partir de uma denúncia anônima, veja bem, num Conselho Municipal de Patrimônio Material e Imaterial, que estavam fazendo revisão do Código de Zoneamento da cidade, que está citado aqui no tema dessa live, e ninguém estava sabendo. A revisão já estava quase
concluída, né, as emendas sendo colocadas no Código de Zoneamento, que faz parte do plano diretor, que nada mais é do que a lei geral do que pode ou não pode fazer dentro do município. Ela estava sendo alterada sem nenhum debate, né? É uma coisa assim que bota quem se preocupa com o território, com o meio ambiente, com o socioambiental, muito alerta, porque não é uma atitude transparente e gera muitas dúvidas com relação à política ambiental da cidade. Realmente, né, nós gostaríamos muito de estar trabalhando em parceria com o poder público, com a gestão do território, mas a gente tem feito ações para barrar as iniciativas que são consideradas nocivas ao patrimônio do município, né? E esse processo do resort, a gente está seguindo pelo mesmo caminho, nós estamos levantando as inconsistências que nós conseguimos pegar no ar, né? Porque se não fosse assim meio que um golpe de sorte, as pessoas começarem a comentar, a coisa já estaria andando, né? E como o Jones colocou, né? Por que não colocam, não fazem o resort numa área degradada? Não começam a plantar milhares de árvores para fortalecer uma unidade de conservação? Não. Querem utilizar o patrimônio natural para valorizar o empreendimento e, ao mesmo tempo, degradar esse ambiente. Então, é uma coisa assim, contrária à ideia de desenvolvimento sustentável, né? Então, por isso que a gente questiona, tipo, como assim? Você não quer, diz que é um empreendimento, né, harmônico com a natureza, então por que você não faz uma restauração, você não cria uma área que está degradada, fortalece a unidade, né? Por exemplo, qual é o projeto que tem do empreendimento com a unidade de conservação? Né, Jones? Tu mesmo colocou isso. Qual é o projeto? Eles falaram, vamos fazer o quê? Uma educação ambiental, vamos criar um projeto, um programa de educação ambiental falando da área. Não, vamos fazer trilhas interpretativas da área para valorizar a área? Não, nós vamos vender isso na Marquês de Sapucaí com o nome de samba, entendeu? Para pessoas de fora de Rio das Ostras que nem estão sabendo, os riostrenses nem estão sabendo, estão sendo iludidos de que isso vai trazer um desenvolvimento pela construção civil e pela especulação imobiliária. Mas quem é que vai ganhar mesmo não é a população. A população vai ficar com muito. Eles colocaram como um ponto super positivo, né, no estudo de impacto ambiental, que é a criação interna de um corredor ecológico. Eles falaram assim 3 linhas sobre corredor ecológico, foi todo o embasamento que eles deram, mas eles conseguiram fazer um corredor ecológico dentro do polígono, no empreendimento, mas eles esquecem que o empreendimento, ele bloqueou o grande corredor ecológico que é a área, né? Aí eles falaram que vão plantar 400, sei lá, ipês, só uma espécie. Uma espécie só. No estudo de impacto de vizinhança não tem 4.000, não. Acho que é menos. Ou seja, é um negócio assim... O colega que fez o anúncio, né, das diretrizes ambientais do empreendimento. Então, ele deixou, além de falar que o lençol freático é exclusivo, né, que é algo que acho que ninguém achou isso em nenhuma nomenclatura, né? O que é exclusividade de lençol freático? Quer dizer, já mostra que o próprio empreendimento não vai ter nenhum fornecimento de água tratada, de uma estação de tratamento, né? O esgoto, vamos usar técnicas de biodigestores, vai ser lançado aonde? Hugo, você estava na apresentação do plano de manejo. Qual é o rio ou o riacho, né, que existe no Mar do Norte que está com alto índice de contaminação já de detritos de esgoto? É o rio do principal Mar do Norte. Ele córregozinho já tem essa contaminação. E onde está sendo instalado esse resort? Na parte mais alta. Né? Então, vai ser lançado esse efluente tratado nesse riacho. Então, é muito complicado essa visão. E outra, o município ele não se atentou, mas eu acredito que existe alguma coisa que alguém já questionou isso em alguma conferência, porque nós tivemos a 12ª Conferência Municipal de Rio das Ostras do Meio Ambiente. E toda a conferência tem relatórios, tem participação de instituições e a sociedade civil. Então, o Norte, os governos que assumem o município direcionassem os investimentos para
essas unidades de conservação, ou que for, os ambientais, tem que ser levantado por todos aqui que a gente deseja o nosso município, né? E não tem, e não tem esse desejo, né, de realizar o que foi feito, o que foi estudado em 24 anos de participação, porque a conferência é em 2 anos. Então, se a gente somar 12 conferências, dá 24 anos de cultura ambiental, de escutar a população, emitir um relatório e executar o quê? Né? Então, eu acredito que até uma proposta nossa da próxima conferência do meio ambiente, quando for o tempo, os 24 anos de conferência no município, o que nós conquistamos? Então, valia até a pena a gente cobrar isso. Tá? Nós temos aqui algumas pessoas muito assim interessadas no assunto, participando aqui pelo YouTube. Agradecemos aí a disposição de estarem acompanhando aí nesse sábado à noite, né? Mas e também que corroboram, né, com as nossas colocações, né? Eu vi gente aqui de Macaé, por exemplo, estava conversando lá, a termoelétrica, né? Querem instalar 10 termoelétricas, no mínimo, em Macaé, que vão utilizar a água do rio Macaé, que já não está mais quase sendo suficiente para a população, né? Então, os empreendimentos, eles vêm, eles querem pegar o recurso natural, né? Então, eu faço a seguinte pergunta: você quer fazer uma termoelétrica? Você vai usar quanto? 5.000 litros de água por dia, sei lá, ou por hora, para mover suas turbinas? Sobe a serra, planta a mata, produz essa água que tu vai precisar, aumenta a vazão do rio, e aí você pode pegar, entendeu? Agora não, os empreendimentos já querem pegar aquele que não está servindo nem para a população. Querem privatizar o bônus, privatizar o valor do meio ambiente, quer seja ao lado de uma unidade de conservação, quer seja os recursos hídricos, só que a mudança, os impactos, ficam como um ônus para a sociedade, né? Então, é uma coisa assim, essa lógica de desenvolvimento, que ela vem sendo repetida, né, de maneira assim, parece duvidosa, né, de que ela traz algum resultado, né, positivo para a coletividade, né? Haja visto aí os refugiados do clima, né, o racismo ambiental, os novos termos, né? A gente que está há 40 anos aí no movimento ambiental nunca tinha imaginado que ia ser cunhado esse termo, né, racismo ambiental, mas ele é muito pertinente, porque quando os impactos gerados pelas mudanças climáticas, eles começam a aparecer, geralmente, na maior parte das vezes, eles incidem sobre a população pobre, né? Aquela população que é obrigada a ocupar as encostas ou as beiras dos rios, os mangues, para poder sobreviver, e ainda depois são impactados com isso, gerando grandes movimentações de pessoas que só trazem prejuízo para a sociedade, né? Em geral, né? Sem contar os impactos indiretos na saúde, na violência e na qualidade de vida como um todo das cidades, né? Aqui na região nós temos vários exemplos, como Macaé, por exemplo, que sofreu todo esse impacto, e agora a indústria do petróleo está migrando lá para o Porto do Açu, lá em São João da Barra, e a cidade está aí ficando abandonada, né, com esse ônus social, né, e ambiental. Continuando a questão, só agora a gente pode continuar esse debate, quem tiver alguma coisa para falar, eu só vou comentar que no dia 27, como colocou o Jones, vou fazer um convite à população. No dia 27, na próxima quinta-feira, às 15 horas, né, na Câmara dos Vereadores de Rio das Ostras, esse nosso debate vai estar sendo colocado lá. Um ambientalista riostrense, um batalhador, né, o Rubens, ele conseguiu, junto à Câmara de Vereadores, acionar a Câmara dos Vereadores, né, a Comissão de Meio Ambiente, que também não sabemos por que ela não levantou esse debate para a população, né? A Câmara dos Vereadores tem uma comissão exclusiva para tratar de questões ambientais.
e precisou ser provocada por um cidadão para que ela fosse ativada e esse debate fosse ampliado para receber o devida importância, né, e atenção pela população, né? E para entender também, porque esperamos que o prefeito, que o secretário de Meio Ambiente, as pessoas responsáveis por criar esse projeto e dar as devidas licenças estejam lá para responder as questões, principalmente as lacunas do processo. A gente viu inconsistências nas informações que lemos. Agora, nós não sabemos nem na boa parte da inconsistência está nas lacunas, né? Na localização, na ponderação para fazer o enquadramento, por que foi enquadrado em baixo impacto ambiental, 477 apartamentos, com estacionamento e garagem, numa área de 2,5 vezes a área do camping, ali em Costa Azul. Ou seja, não é uma área tão grande para absorver tanta gente. Por que ele recebe o nome de multifuncional, né? Residências multifuncionais, e é vendido como resort na Marquês de Sapucaí? Né? Criam muitas multifamiliar, dúvidas. eu acho. Multifamiliar. Residências multifamiliares, porque eles são aquele pool, né, de venda. Então, são várias famílias que compram o mesmo apartamento e cada uma delas tem direito a utilizar 2 semanas por ano, né? Imagino. Da maneira que eles acharem melhor, porque eles vão ser donos, né? É uma cidade que já é inchada populacionalmente, como o Rio das Ostras, não tem estrutura, por exemplo, de saneamento, né, hospitais, para atender a própria população, vai liberar a criação de um empreendimento de grande adensamento populacional dentro do município, que vai onerar o aterro sanitário, vai onerar a distribuição de água. Lá em Mar do Norte, os moradores reclamam que não tem esgoto nem água e a energia é muito ruim. Então, a gente não entende assim por que libera um empreendimento desse se a cidade não está acompanhando um desenvolvimento com bases sustentáveis, né? Esse é o grande questionamento. Que cidade nós queremos? Nós queremos uma cidade que está sendo explorada até a sua última gota, para depois ser abandonada, porque virou um lugar horrível de se viver, porque jogou fora o seu principal patrimônio, que é o natural. Ou queremos uma cidade que preserva, que cuida tanto do seu patrimônio natural, cultural, como também da sua população. Então, o grande questionamento é esse, né? Eu vou passar a palavra. Quem quer comentar alguma coisa aí, que eu vou dar uma olhada aqui no YouTube para ver os nossos comentários. Hugo, eu queria fazer um comentário. Patrícia, vai lá. Vai lá. Quer ir, Patrícia? Pode ir. Não, eu só respondi a Paula ali quando ela perguntou se alguém queria dar uma lida nos comentários do YouTube. Eu falei que depois eu posso ler. Se você puder, porque eu abri o YouTube. Sim. E aí ficou dupla a voz aqui. Eu fiquei eu imaginei que ia ficar para você. Vitor, não, você que tem a... Rapidinho. A questão da especulação imobiliária, ela, por incrível que pareça, ela foi colocada no estudo de impacto de vizinhança como algo positivo. Vocês estão me ouvindo, gente? Acho que eu parei de ouvir vocês. Ela foi colocada como algo positivo, tá? E isso é muito curioso. E o vice-presidente do conselho, né, o Wilson, na live de quinta-feira, ele comentou um aspecto muito interessante sobre alguns impactos sociais negativos em cima do valor dos imóveis. Tá? Então, se houver uma valorização dos imóveis na região, a gente tem aí um aumento do IPTU desses imóveis, né? Porque o IPTU é um percentual do valor do imóvel, então, valorizando o imóvel, automaticamente valoriza o IPTU, e um aumento no preço dos aluguéis. Será que a população está preparada para isso? Tá? Então, isso aí também é uma questão que tem que ser levada em consideração. E sem contar outros aspectos sociais também, que já apareceram em outros estudos, né?
com relação a resort, que eu não sei se é o caso de comentar aqui, talvez o Jones, que leu mais sobre isso, ele queira comentar. Mas, assim, o último comentário é porque o nosso tema aqui é zoneamento, restinga e resort, né? A gente teve problema há pouco tempo com relação à revisão do Código de Zoneamento, a gente teve problema na restinga de Costa Azul, na restinga da Praia do Abricó, e assim, em todas essas situações, o modo de operação da administração pública é o mesmo, tá? Ou seja, faz as coisas de maneira atrabalhoada, né? De maneira arbitrária, sem diálogo com a sociedade. Tá? Licencia uma coisa e faz outra. Então, eu vejo aí, tá? Não só uma coincidência, né? Aí eu posso estar sendo até um pouco conspiracionista, mas não só uma coincidência, mas como questões que estão ligadas, questões que estão amarradas, né? Será que na falha, né, em se revisar o Código de Zoneamento, não está se forçando uma mudança no zoneamento do município através desses empreendimentos, né? Olha, já que a gente não mudou a lei, né, vamos criar uma situação que vai obrigar a lei a mudar. Porque em Rio das Ostras a gente já tem uma situação que é o tal do Programa de Regularização de Edificações. Isso é uma questão polêmica. Na Conferência de Meio Ambiente de 2019 eu puxei esse assunto. Eu acho que talvez eu não tenha conseguido explicar para as pessoas, mas em Rio das Ostras, né, eu acho que muita gente sabe disso, muita gente também não sabe, você pode construir de forma irregular, né? Desrespeitando os padrões de edificação da cidade, porque em algum momento a prefeitura ela cria uma anistia. Basta você pagar uma taxa e você se regulariza, tá? Então, isso também é uma coisa que já é uma tradição no município. Então, constrói-se, né, um elefante branco aí, né, que contraria todo o planejamento da cidade e depois abre-se um precedente, abre-se a porteira, né? É isso que eu queria comentar. Esse termo que ficou, né, muito famoso, né, de passar boiada, né, infelizmente ele serve, né, para explicar um pouco para a pessoa que não está muito atenta a essas questões, a importância das questões que a gente está colocando aqui, porque realmente demanda, né, você parar um pouco, você avaliar, dar uma estudada, né? Não ficar só lendo coisas na internet, nas redes sociais, saindo, criando opinião, né? Uma opinião assim superficial, né? Porque muitas vezes nas redes sociais, né, elas são por interesse, as pessoas largam informações porque estão interessadas em promover algum tipo de pensamento, né, de ideia, né? E a gente sabe que existe esse apelo à questão econômica, né? Então, o empreendimento se valoriza enquanto especulador imobiliário, que vai trazer impactos, como o Vitor colocou, e como construção civil, que é uma das formas de desenvolvimento, tudo bem, um setor econômico da cidade, mas ele não é o único, né? Então, e o turismo? Cadê o turismo nessa cidade? A gente tem um turismo sustentável, organizado, ou a gente explora o turista que chega aqui, né? Um aventureiro. O cara chega e aí aqui ele vai ser tratado de uma maneira individual, assim, né? Ou seja, quem puder explorar e tirar o dinheiro do cara, tira. E, por outro lado, esse cara também ele não encontra aqui uma estrutura organizada para recebê-lo, né? Por exemplo, ele vai lá na Praia da Joana, e aquilo está dentro de uma unidade de conservação lá, um restaurante dentro do Mona dos Costões Rochosos. Aí, beleza, aquilo é polêmico, mas aqueles caras estavam lá antes da criação da unidade, não foi feito um trabalho correto de retirada ou de negociação ali. Bom, eu não sou um extremista, eu acho que a gente tem que adequar as situações, mas é muito simples um observador chegar na beira da praia lá e falar: a praia está toda suja, entendeu? A praia está toda cheia de lixo, com som alto, com vestígio de fogueira, as pessoas fazendo churrasco dentro de uma unidade de conservação.
Quer dizer, tudo bem, já está uma situação, mas ela tem que ser ordenada, ela tem que ser organizada. As outras unidades de conservação foram criadas, o plano de manejo foi revisado, mas entre o primeiro plano de manejo e o segundo plano de manejo da ARIE e da APA, só a APA foi feita alguma coisa, na ARIE não foi feito nada, não tinha, as modificações que ocorreram naturalmente, não foi feito um trabalho de gerenciamento de uma unidade de conservação, de educação ambiental, de fiscalização, sinalização, de orientação às pessoas que entram na unidade. Não, ela simplesmente existe, está lá por lei, mas as pessoas estão lá suprimindo a vegetação, o cara pega uma moto, atravessa a unidade de conservação para chegar na praia. Se tu estiver fazendo uma caminhada ali, tu pode até ser atropelado, porque já aconteceu isso comigo. Outro dia, um amigo meu, que é ambientalista também, viu um carro lá dentro, não estava nem nas trilhas, estava dentro da restinga, destruindo toda a vegetação, né? Ali é uma área muito importante, né? A gente vê muitos atropelamentos ali na Amaral Peixoto, da fauna, né? Que busca aquela área como uma área de refúgio, né? Lobo-guará, cachorro do mato, coisas assim que todo mundo gostaria de ver ao vivo, porque são animais belíssimos, estão sendo atropelados, porque não tem um plano de preservação, né, como fizeram lá na BR, uma diminuição de velocidade ou um viaduto vegetado para viabilizar aquilo. Não temos um gerenciamento da unidade. Patrícia, tem algum comentário aí sobre o pessoal do YouTube? Bem, gente, vou ler o primeiro que eu acho que vai fazer bem para o Vitor. Ó. A Ingrid falou que você fala com muita clareza e traz detalhes muito preocupantes. Então, Vitor, você pode se tornar youtuber numa boa. Concordo com a Ingrid é minha amiga, aí não vale. Passou com louvor, passou com louvor. Mas finge que não é, pô. Não, assim, no geral, o pessoal agradecendo e reforçando que o portal CRMAR, né, traz esses temas importantes mesmo. Mas a Bernadette, ela falou aqui que perguntou desenvolvimento para quem e para quê, né? O resort simboliza desenvolvimento? Alguém quer falar? Eu acho que depende do contexto, depende de como é feito o Depende pré. do que está sendo proposto para o empreendedor, né? Hoje nós temos no país também os eco-resorts. Então, por que não se aproveitou o que tinha de reserva, né, de área protegida, e se criou um resort com esse legado, já que é vizinho de uma unidade de conservação, vai estar inserido na unidade de conservação? Por que não é um eco-resort? Por que não se usou uma estratégia de construção diferenciadas, né? Então, assim, está sendo uma forma infeliz de apresentar um projeto feito de prédios, como o nosso amigo do CECIC do Bacoab. Nada contra, né? Nada contra os sistemas que nós temos de construções de prédios, mas logo no maior ponto, mais alto do Mar do Norte, que poderia ser um atrativo de ter as áreas protegidas, de ter um mirante, de, quem sabe, um museu, já que tem um histórico arqueológico no local, já que tem os vestígios, porque se não agrega todo esse conhecimento local dentro do empreendimento. Então, acho que eles levantaram muito essa questão de fazer um empreendimento. Eu acredito que poderia ser, até dentro do próprio Alphaville, que já tem os apartamentos lá que estão precisando de investimentos, né? Quem sabe, né? Por quê? Vamos dar uma oportunidade para eles. Vai lá no Alphaville, já tem 8 blocos de apartamentos construídos lá. Quem sabe vocês apresentam uma proposta de fazer um resort no próprio condomínio já, com toda a infraestrutura. Aí quer pegar o ponto mais alto, mais delicado, que é o futuro do turismo de Rio das Ostras. As pessoas os moradores ainda não foram sensibilizados que eles estão no local que é onde vai se expandir o turismo. Então, as pessoas que já trabalham com isso, eu estou tendo essa visão agora, já ocorre esse turismo naturalmente.
Hoje já não se tira tantas fotos do centro da cidade, e sim da orla do Mar do Norte, Itapebuçu ao Mar do Norte, que são as praias mais bonitas, mais preservadas. E aí, se você abre o procedente para um empreendimento desse porte, desse tipo de construção, né, numa localidade de grande impacto visual, né, fora o impacto ambiental que vai ter, porque eles não vão dar conta do que eles apresentaram, não vão dar conta de atender. Nós vamos abrir de acordo com o plano de zoneamento, né, que também foi questionada as áreas que podem ser construídas dentro da área de Itapebuçu. Nós temos que fazer um breve levantamento do que tinha no antigo plano e no atual plano, o que eles abriram de procedência para abrir outros empreendimentos. Então, tem que ser discutido, tem que ser analisado. Realmente, esse empreendimento ele não chamou a sociedade. Eu acredito que pegou esse período da pandemia, se criou esse processo todo para as pessoas ficarem assim, só ficar sabendo quando já foi tudo liberado, né? Mas como a sociedade ela é consciente, né? A sociedade ela veio forjada para questionar certos tipos de empreendimentos, ainda dá tempo para todos nós se unir e fazer frente a esse tipo de licitações que foram liberadas para esse empreendimento. Tá bom? Muitas considerações, a gente teria muito mais a colocar, né? A gente não quer ser também enfadonho, já estamos com 1h30 de live, tá, gente? Eu quero colocar aqui que todas essas pessoas que estão aqui, e muitas outras, tá, estão se empenhando bastante na leitura de documentos, na análise criteriosa do que está sendo, dos conteúdos, né, do estudo que foi colocado, um único estudo, né, um estudo de impacto de vizinhança, que é um estudo muito simplificado, cita en passant, superficialmente, as questões que a gente traz aqui como estruturantes para uma tomada de decisão de um processo de licenciamento do que vai ou não pedir para o empreendedor de compensação, né? E eu queria colocar isso porque a gente não está aqui assim como aventureiros, simplesmente criticando o que os outros querem fazer. Não, não é isso. A gente está aqui com muita responsabilidade, com muita seriedade, buscando o que é melhor para a coletividade do nosso município, né? Que é preservar o nosso patrimônio natural, porque a gente sabe que ele é a única saída que nós temos. Fora ele, nós vamos viver num lugar com baixa qualidade, né? E aí vai ser bem ruim, né? A gente tem essa questão, por exemplo, das unidades de conservação fazerem frente à emergência climática, tornando o município mais resiliente, né? Mas a gente sente que as coisas estão ameaçadas aqui, não só aqui como na região, né? A gente vê aqui um município, por exemplo, Rio das Ostras não tem autonomia hídrica, ele tem déficit hídrico, então ele tem que pegar água lá na bacia do Rio Macaé. E imagine, um município como esse devia se preocupar muito com o seu crescimento, porque a gente já tem limitações à distribuição de água, no tratamento de esgoto. Tem muitas enchentes na cidade, porque não é feito um trabalho de drenagem, né? E, infelizmente, é uma cidade suja, uma cidade que você vai em praticamente todas as ruas. Primeiro, você vê lixo voando por aí, e segundo, você vê uma horda de pessoas, né, que estão mexendo no lixo, buscando encontrar alguma coisa que elas possam encontrar para fazer reciclagem. É uma imagem muito triste da cidade. E ela deveria estar primando por isso, antes de estar aprovando empreendimentos de maneira não transparente, né? Então, nós estamos aqui para isso. Eu agora abro o microfone para quem quiser também continuar algum comentário. O Wilson, estou vendo que ele está aqui acompanhando a gente, nosso grande parceiro também da luta lá no Conselho Municipal do Meio Ambiente, defende com muita maestria e qualidade, né, e conhecimento de causa as questões, não deixa passar, realmente
assim, um orgulho estar ao lado dessas pessoas aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Eu estava com o meu microfone aberto, mexendo no gato, falando com o gato. Desculpa, pessoal. Eu acho que eu, por mim, já vou fechar a minha fala. Queria agradecer o convite, tá? Da Paula e do Hugo, do Jones, do Vitor. Valeu, muito obrigado. Olha, nossa audiência subiu, temos 16 pessoas no YouTube. Obrigada pela galera que está ali também. Vários comentários, inclusive, é, queria levantar um pouco essa bola desses últimos comentários aqui. Várias pessoas levantando a questão de qual é o papel, né, do poder público nisso tudo. Qual é o real... O Juber, que é o arqueólogo que pesquisou o Sambaqui do Tarioba, um dos responsáveis pela implementação do museu, ele está aqui no YouTube e comentou que na estrada que vai para Cantagalo tem 2 sítios arqueológicos sendo destruídos agora no momento, porque foi dada a licença pela prefeitura. Então, qual é o real papel, né, de uma secretaria de meio ambiente? Isso está sendo questionado pelas pessoas aqui. Acho que é um dos nossos questionamentos principais também, né? A gente tem visto, né, a parceria entre o poder público dos municípios e esses grandes empreendimentos, né? Parece que eles trabalham em parceria, assim, porque existe uma facilidade, um trânsito de informações que eles, a hora, que nem no caso do resort, a gente fica sabendo disso quando tudo já estava em andamento. Se não me engano, a licença ambiental foi de instalação, né, já foi concedido ano passado, não foi isso? Em março, há um ano atrás, e ninguém estava sabendo. Então, é um negócio assim assustador, né? Essa proximidade entre o poder público, que devia estar prezando pelo bem coletivo, público do município, e se coloca como um parceiro de um empreendimento, facilitando a vida de quem quer explorar o patrimônio da cidade, né? Não é essa cidade que nós queremos, né, cara? Por isso que a gente luta aqui, por isso que a gente levanta essas questões, muitas vezes desagradáveis, né? Mais importantes de serem colocadas, né? Antes que a gente perca esse patrimônio, porque depois que destruiu, que nem o arqueológico, depois que você mexeu, ele já é só um pedaço de cerâmica, não existe, se você descontextualizou ele do lugar É onde que ele se estava, compensa. ele não tem mais valor. Então, é uma coisa, é muito grave, é muito importante. E no meio ambiente, a mesma coisa. Depois que você derrubou uma árvore, né, a gente está nesse processo aí da Restinga de Costa Azul, que é um trecho não muito grande de Restinga, mas o trabalho que está dando e vai dar para restaurar aquilo. E se é que vamos conseguir transformar aquilo num lugar assim, com a mesmo vigor que tinha e capacidade para suportar as ondas de uma ressaca como aquela de 2010, né? Então, quanto tempo isso vai demorar? Quanto dinheiro do povo vai ser colocado aí pela prefeitura? Porque tudo isso é pago pelo povo, tanto a destruição quanto a restauração. Então, é uma farra, né? Parece. Rio das Ostras já acumulou esse ano 3 bilhões de reais, já recebeu o município, 1 bilhão só de royalties. Imagine, é um dinheiro que poderia fazer a nossa cidade, pelo menos, estar com um saneamento básico estruturado, entendeu? A gente tem menos de 30% de cobertura de tratamento de esgoto na cidade, o resto é fossa, filtro, sumidouro, quando não jogam, muito comumente, o esgoto nas águas pluviais, né? Que vão diretamente para o Rio das Ostras ou para o E para a canal, Lagoa, né? ou para a lagoa, para a lagoa,
que está Algo que a poluída, gente, né? um Aí, por exemplo exemplo, aí, né, do impacto o impacto do turismo numa unidade de conservação, né? É o primeiro ano que eu vejo uma cidade que foi no estado do Rio de Janeiro e no Brasil ter essa divulgação de uma lagoa imprópria, né? Quer dizer, literalmente queimou o turismo, né? E quem vai tirar essa imagem? Será que é só o vereador pegando o laudo e falando, ó, a lagoa está própria? Mas qual foram as medidas que foram feitas, né? Então, assim, é trabalhar assim, como, desculpa falar, mas nós temos um prefeito que ataca muito essas questões ambientais e as pessoas que lidam com as questões ambientais. Para ele, nós somos profetas, né? E, na verdade, nós somos um grupo de pessoas esclarecidas, né? Pessoas que buscam, junto à comunidade, apresentar essas soluções, né? Enxergar que não somos nós que pensamos, isso é um conjunto, um trabalho coletivo que foi feito pela nossa cidade. E a gente só está defendendo isso, mostrar que realmente a lei já existe, os estudos existem, e o que eles estão fazendo é passando por cima. Então, a Restinga de Costa Azul foi um exemplo, né? Montaram um projeto de poda e fizeram uma devastação no local. E hoje está tirando pessoas do corpo técnico, né? Não podemos dizer, o corpo técnico poderia estar resolvendo outras coisas, para fazer o projeto que nós solicitamos de proteção, uma super unidade de conservação, né? Da Restinga, para fazer um plano de recuperação, algo que já existia. Quer dizer, está tirando mão de obra que poderia estar desenvolvendo outros projetos para corrigir um erro cometido que poderia ter sido evitado por eles mesmos, né? É a nossa pois é, missão sobre o resgate, né? quem estiver se sensibilizando, quem estiver ouvindo essa live ou ao ouvir ela no futuro e quiser se engajar, né? A gente está na luta, nós vamos continuar, né? Porque nós somos preocupados com isso, não só com o nosso município, como na região, né? A gente é solidário ao mangue de Manguinhos, que está sendo derrubado, para também fazer um condomínio, né? O resort lá, aquela área a Restinga de Maricá, que está sendo também ameaçada de tirar boa parte da Restinga e deslocar povos originários que, como colocou a Patrícia, estão há mais de 500 anos aí resistindo e são sempre realocados para lugares onde, né, eles não vão atrapalhar o desenvolvimento, né? A questão lá da Barra Franca, de Boipeba, Saquarema. Oi? Boipeba, Boipeba, na Bahia, saindo né, um pouco, que né, do Rio de Janeiro. levantaram essas questões. E é assim, eu penso que se a população, a sociedade não se organizar e se contrapor, nós vamos perder. Depois que perdeu, está perdido, não tem mais. É como a nossa saúde. Depois que você perde a saúde, você adquire uma doença, para sarar é muito difícil. Ou não se sara mais, você vai ter que ficar com aquela sequela o resto da vida. Então, nós precisamos preservar pela saúde do nosso município, né, lutando pelos ecossistemas, porque eles não têm capacidade de contratar advogado, né, para ir lá, entrar no Ministério Público. Então, a gente é que tem que fazer isso. E nós estamos fazendo isso por toda a população. Nós estamos fazendo isso por nós. Nós estamos fazendo isso pela população atual e pela futura população daqui, dessa região, que é maravilhosa, região dos lagos, região da Norte Fluminense, né? É uma coisa assim com muitos atrativos e que estão sendo assim negligenciados, vamos dizer assim, né? Então, eu não tenho mais muitos comentários, né? A gente já está com bastante redundância. Estou aberto a mais alguma ideia. Caso contrário, faço aqui as minhas despedidas, mas não muito longas, porque quero encontrar com todos vocês logo mais aí, para a gente continuar o nosso trabalho, que é um trabalho voluntário, como colocou o Jones. A gente faz isso de maneira totalmente voluntária, né? Porque a gente é sensibilizado pela importância de estar, porque a gente enxerga, né? A gente enxerga que o nosso futuro está aí, o futuro dos nossos filhos, e por isso que nós estamos aqui,
levantando todas essas questões. Gostaria de estar levantando aqui, ou nem estar aqui, ou estar falando de coisas positivas, né? Coisas assim, batendo palmas para a gestão pública, né? Que pega uma cidade rica como a nossa e transforma ela numa cidade sustentável, no caminho da sustentabilidade, né? Então, eu agradeço a presença de todos os nossos participantes aí pelo YouTube, pessoas queridas que a gente sabe que estão aí, os que estão aqui, né, junto, né, no Zoom, né, a Paula, que muito aguerridamente, né, batalha por esse canal e por outros, né, coraçãozinho também, amamos você, e vamos em frente, tá, gente? Se alguém quiser falar mais alguma coisa de despedida, fique à vontade. Boa noite, Hugo. Aqui é o Wilson. Tá acompanhando aí o tempo que eu pude, que eu tive que cuidar aqui da minha mãe, que está um pouco doente, mas gostei muito desse debate, mais especificamente da amplitude que foi dada, porque a discussão que está sendo feita com relação ao resort me parece que é muito superficial para que se possa concluir pela sua execução. Então, eu lendo, né, eu confesso que eu fiquei um pouco triste com todos os estudos de impacto de vizinhança que eu li, que estavam disponíveis lá, e quando cheguei até no resort, já estava me dando até preguiça, né? Mas eu, mas eu confesso que é uma coisa que a administração pública precisa melhorar, é, a, ter um juízo crítico daquilo que é apresentado a ela, e não sair aprovando. Então, é uma coisa que precisa ser discutido e melhorado. Fico muito feliz de ter mais gente, né? Vocês que me acompanham também lá no Conselho de Meio Ambiente, né, sabe da luta e da dificuldade que é fazer com que as pessoas tenham uma consciência da política ambiental. Não simplesmente estar lá sentado por estar, mas ter um trabalho de fato efetivo de colaboração com a política ambiental do município. Então, é uma luta que não é fácil, mas que quando a gente vê mais pessoas engajadas nisso, dá fôlego. E esse fôlego é o que, de fato, motiva todos nós, né? Então, parabéns aí pela iniciativa e esperamos somar, né? Agregar mais gente, somar aí para ampliar essa discussão sobre o resort, que eu acho importantíssimo. Eu tenho tentado levar para o Conselho de Meio Ambiente, né? Acho que eu até passei por Vitor, né? A resposta lá do secretário, né? E eu vou responder naturalmente em cima da resposta, porque me pareceu um pouco desarrazoada, mas já passa uma ideia do que se pensa a respeito, né? Então, temos que mudar essa forma com que as pessoas enxergam o meio ambiente em Rio das Ostras. E a melhor forma é com informação de qualidade e fundamentada, tá bom? Então, um grande abraço a todos aí, agradecer os nobres palestrantes, né, que também explanaram aí suas ideias. Forte abraço. Falou, pessoal. Boa noite. Alguém quer falar mais? Quer falar, Jones? Não. Obrigado, galera. Muito bom. A gente se vê por aí.